Até aquele jogo, nós pensávamos que todo mundo era nosso pupilo, que nós éramos os mestres. Contra a Hungria, tudo mudou. Eles eram os mestres, nunca mais fomos os mesmos. Este foi o relato de um torcedor que esteve no estádio de Wembley em novembro de 1953, quando a Hungria venceu a Inglaterra no chamado Jogo do Século. Mas vamos por partes, a gente vai chegar lá. A Hungria conquistou contra a Inglaterra na Liga das Nações de 2022-23, talvez a vitória mais expressiva da seleção nacional desde aqueles 10-1 contra El Salvador na Copa do Mundo de 1982. Os húngaros venceram a Inglaterra por 4-0 jogando no território inglês. Foi a maior derrota dos ingleses contra um adversário não britânico em jogos oficiais desde 1901. Fazia tempo. Mas sim, a Hungria goleando jogando na Inglaterra remete a este tal jogo do século. Eu te explico depois da vinheta. Antes da gente começar o nosso conteúdo, só um rápido lembrete para você curtir esse vídeo e também se inscrever no canal. É muito importante que você clique nesse botãozinho vermelho da minha esquerda para estar inscrito, receber as notificações e a partir daí o YouTube vê que a gente está no caminho certo. A gente está aqui quase todos os dias com histórias do futebol alternativo pelo mundo, entrevistas com jogadores brasileiros e muito mais. Aliás, tem muita entrevista vindo aí, espero que vocês gostem, fiquem de olho aqui no NSF. Bom, a gente tem que ir para os anos 1950 para contar a história do jogo do século. Em 1952, a Hungria foi campeã olímpica com uma campanha muito sólida. Ninguém foi páreo contra os mágicos Magiares. Na decisão com a Iugoslávia, Puska e Sibor marcaram os gols da conquista do ouro. No começo dos anos 50, quem mandava no futebol europeu era a Hungria. Eles foram campeões olímpicos em 52, e no período entre 1950 até a final da Copa de 54, eles somaram 32 jogos de invencibilidade. Pois é, no meio desse período, eles receberam um convite da Federação Inglesa para um amistoso em novembro de 53, contra a Inglaterra, a criadora do jogo, diante do que era, naquele momento, a melhor seleção do mundo. Você provavelmente já ouviu falar em Ferenc Puskás, nome do astro húngaro que é reconhecido como um dos maiores jogadores da história. Mas ele não era o único grande nome do time húngaro, que vinha de 19 vitórias e 13 empates desde 1950. Talvez seja o caso de apresentar um dos cérebros do time, Hidegkuti, talvez o grande pensador no meio de campo de um 4-2-4 formado pelo técnico Gustav Serbes. A Inglaterra se proclamava a melhor seleção de todos os tempos. Também pudera, né? O Modesto. Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Também pudera, né? A modéstia britânica. Assim era como a própria imprensa local classificava o time inglês. A Hungria, por sinal, como eu já disse, era a melhor seleção do momento, então precisava ser testada contra os ingleses. E foram eles, os jornalistas britânicos, que deram a alcunha de jogo do século para o amistoso. A Inglaterra, com nomes muito mais famosos à época, como Alf Ramsey, Billy Wright, Stan Mortensen e o veterano Stanley Matthews, era favorita e contava com o apoio de 100 mil torcedores. Se em 2022 a Inglaterra levou um passeio da Hungria no segundo tempo, acabou perdendo ao final por 4-0, lá em 1953 foi um pouco diferente. Já na primeira etapa dava para ver a diferença. Aliás, já no primeiro minuto. Bozic recebeu de Zacarias e tocou para o Hidegkuti. O camisa 9 tirou da marcação e chutou de pé direito no canto de Merrick. Aliás, o esquema tático acabou sendo a maior confusão para os ingleses. Hidegkuti era o camisa 9, mas voltava para criar as jogadas no meio. A arbitragem do jogo naquela tarde no estádio de Wembley ficou a cargo de os... A arbitragem naquela tarde em Wembley ficou a... A arbitragem... Você parece burro! Ei, mas é burro! A arbitragem naquela tarde em Wembley ficou a cargo de um senhor chamado Leo Horn, um holandês que, dizem, estava mais a fim de ver a Inglaterra vencer. Tanto que logo depois do primeiro gol, a Hungria teve um segundo anulado, de forma bem controversa. E logo em seguida, os ingleses empataram. Sewell deu alguma tranquilidade para a torcida dos Three Lions aos 13 minutos de jogo, 1-1. Pouco depois, Puskás foi derrubado na área. O juizão fingiu que não era com ele. Mas na sobra, Hidegkuti marcou mais um para a Hungria, de novo na frente. O massacre parecia que tinha começado de vez, porque logo em seguida, Puskás deu um corte humilhante no capitão inglês Billy Wright e mandou um dos mais lindos gols daquela tarde, 3-1. Minutos depois, a Inglaterra nem armou barreira antes de uma cobrança de Bozic. Puskás desviou nela e oficialmente o gol foi dele, 4-1. No finzinho, Mortensen descontou para 4-2. Mas o placar não identificava a incrível superioridade húngara em 45 minutos.
Dizem que a Hungria poderia fácil ter feito 10 gols naquele primeiro tempo. Se hoje em dia um placar desses é sinal de tirar o pé no intervalo para poder descansar, visto que o calendário do futebol mundial é uma doideira, lá em 1953 não. Significava que metade do trabalho tinha sido feito. Faltava outra parte. Com 5 minutos de segundo tempo, Hideguchi cobrou falta na área, Kosciuszko acertou a trave e Božič pegou a sobra para fazer o 5º gol. O último foi uma obra de arte. Sério, isso deveria estar no Louvre de alguma maneira. Não me perguntem como, mas deveria. Aos 11 minutos, a Hungria ficou um tempão trocando passes, até enfim se decidir ir pro ataque fulminante. Puskás dominou na entrada da área, lançou Hideguchi e o camisa 9 mandou um chute absurdo, terceiro dele no jogo, 6-2. Logo no minuto seguinte, a Inglaterra ainda reagiu com um gol de pênalti de Alf Ramsey. Só que não aconteceu mais nada para os ingleses. O placar de 6-3 era justíssimo. Aliás, alguns teóricos do futebol dizem que o resultado não era justo não. A Hungria finalizou um total de 35 vezes ao gol inglês, contra apenas 5 conclusões do time britânico. Ah, você lembra daquela frase do torcedor inglês no começo do nosso conteúdo? Até aquele jogo, nós pensávamos que todo mundo era nosso pupilo, que nós éramos os mestres. Contra a Hungria, tudo mudou. Eles eram os mestres. Nunca mais fomos os mesmos. Essa foi a frase de Robert William Robson, um jovem de 20 anos que já começava a despontar no futebol inglês. Bobby Robson acabou depois se tornando um dos mais proeminentes técnicos do futebol britânico, tendo muita história comandando vários times de lá. Ah, e antes da gente encerrar, o curioso é que em 1954, pouco antes da Copa do Mundo a ser realizada na Suíça, Inglaterra e Hungria se enfrentaram para uma revanche. Revanche só no nome teórico mesmo. Na prática, a Hungria arrasou de novo, desta vez por 7-1. Os Magyars iam para a Copa do Mundo na Suíça como claros favoritos ao título. O fim dessa história, porém, não teve título para o time húngaro. Eles acabaram chegando na final da Copa de 54 contra a Alemanha Ocidental. A Alemanha que tinha sido batida pela Hungria na fase inicial por 8-3. Na decisão, os húngaros chegaram a abrir 2-0 em 6 minutos. Mas levaram a virada, algo impressionante, inacreditável, 3-2, algo que virou filme, no jogo conhecido como a Batalha de Berna, devido ao jogo ter sido realizado na cidade de Berna, né? E aí, você conhecia a história do jogo do século entre Hungria e Inglaterra? 6-3 para o time húngaro? Deixa embaixo nos comentários. Aproveita e te inscreve no canal, é sempre importante pra gente que você seja inscrito. É mesmo muito importante que você seja inscrito. E aliás, se você gostar, compartilha com teus amigos esse conteúdo nosso aqui do Nonsense Football. A gente volta na próxima. Tchau, tchau!